Mas fica à vontade, o pastor Chicão é de fato o amigo que o pessoal conhece. Traga um abraço do Bispo Zé Elias para você, a pastora Claueli. A pastora Claueli não pôde estar comigo hoje. É aniversário da Esther, 2 anos a Esther está fazendo hoje. E aniversário também de 2 primos da Claueli lá, que são gêmeos, né? E ela precisou estar no aniversário lá, por isso não está me acompanhando aqui, mas estamos aqui com muita alegria para compartilhar algo da parte de Deus com você. Você quer receber? Amém? Amém? Pois é, eu estava com algo preparado, até falei no vídeo lá que eu ia falar sobre o que a gente precisa melhorar, mas na hora do louvor aqui, depois o Bispo Marcos falou aqui sobre céus abertos, e Deus me falou que era para falar outra coisa. Eu quero falar com vocês sobre como ter céus abertos. É o que Deus trouxe no meu coração também, essa palavra há algum tempo atrás. E eu creio que é o que Deus quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Então, abra comigo a sua Bíblia aí, no Salmo 27. Salmo 27, versículo 4 é o texto. Quanto você acha que Deus quer te abençoar? O que você acha que Deus tem poder para fazer na sua vida? Quais áreas da sua vida você acha que Deus pode agir e de alguma forma te fazer crescer e prosperar? São algumas perguntas que me vêm ao coração. Você acha que Deus quer te prosperar no seu ministério, no seu chamado, no seu trabalho na igreja? Sim ou não? Quantos creem nisso? Você acha que Deus quer te prosperar no seu contexto familiar, no seu casamento, no seu relacionamento? Ou você que é solteiro, você acha que Deus tem uma pessoa assim, para você ter um casamento também abençoado? Você crê nisso? Amém? Você acha que Deus pode te prosperar na sua área financeira, te dar crescimento, te fazer crescer no seu trabalho, na sua profissão? Você acha que os sonhos do seu coração, Deus, Ele tem poder para fazê-los acontecer e se realizar? Você crê nisso? Amém. Mas tem alguma área da sua vida que você não está vivendo isso que você crê que Deus pode fazer? Não precisa responder não. Porque às vezes a gente acredita que Deus pode fazer, mas Ele não quer fazer na minha vida. Será que Deus pode, mas não quer? Às vezes Ele é Senhor, às vezes tem coisa que tem o tempo, mas a verdade, eu penso, é que existe um caminho, existe um processo para que eu alcance aquilo que Deus tem, seja a área que for. E até em detalhes. Aquele texto, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você lembra desse texto? Teve uma vez que eu estava conversando com o Bispo Celis e eu falei com ele o seguinte: esse texto é pegadinha. Como assim pegadinha? Pensa comigo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar é ter prazer. Então, se você tiver prazer no Senhor, Ele vai fazer o que está no seu coração. Mas, se você tem prazer no Senhor, o que está no seu coração é a vontade dEle. Logo, Ele vai fazer a vontade dEle. Pegadinha. Você concorda? Aí o bispo riu, mas ele falou assim: filho, pensa comigo. Faz sentido a sua argumentação, mas na sua vida, você vê Deus fazendo algo que não precisava ter feito? Que não tinha assim um motivo espiritual, ou que não, assim, não trouxe nenhum benefício para Ele, Ele ter feito isso na sua vida? Que foi algo para você, por causa de você. Eu falei, rapaz, pior que tem. Vou te dar um exemplo bem rápido para a gente entrar
que Deus quer falar com a gente aqui. Não sei se uma semana ou 2 semanas antes da gente ir para a Espanha, em missões, né, de mudança. Assim, eu tive um sonho de andar de jet ski, desde criança. Uma vez eu fui com meu pai na praia, vi um jet ski, fiquei apaixonado, e inventei uma história que eu tinha andado de jet ski, e eu contava para as pessoas, para os meus amigos da escola, que eu andei de jet ski como se tivesse sido verdade. É mentira, mas assim, eu acho que Deus perdoou, porque é mentira da criança, né? Aquela ilusão de criança. E era meu sonho. 1 ou 2 semanas antes, a gente foi em missões, um irmão da igreja convidou o bispo e a gente junto para ir na casa dele de Nhanga, e sempre que irmão de jet ski. E pôs jet ski na água. Primeiro que foi lá, fui com ele, andei lá na garupa, ele me mostrou como é que era. Falei, agora vai aí você. Aí eu andei um pouquinho com ele na garupa, agora anda aí. Aí eu fui, dei umas voltas, aí voltei, cheguei na beira, falei, quem é o próximo? Ninguém quer não, pode ir. Eu fiquei 2 horas de jet ski. Acho que por isso que ele me chamou mais também depois. Mas 2 horas. A casa dele era na Praia Vermelha, não sei se você conhece Angra. Está na Praia Vermelha. Eu fui lá no laboratório. Eu fui lá em Mambucaba, pelo mar. Eu andei igual o povo do deserto, até meu nariz, até casando, até mais, enjoei. Um detalhe, eu nunca fiz uma oração formal. Deus, eu quero andar de jet ski, me abençoa. Mas era um desejo do meu coração. Um sonho bobo de menino que Deus fez acontecer. E dentre outras coisas, esse é um detalhe, casamento. O sonho, eu com 12 anos, eu entendi que eu tinha um chamado pastoral e missionário. E eu penso que a coisa mais importante, depois de aceitar Jesus, é o casamento. E eu tinha o sonho de ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Eu penso que eu sou milionário. O casamento que eu tenho, as filhas que eu tenho, a vida que eu tenho no Senhor. Para mim, ser convidado para pregar para os líderes, que honra para mim, para o meu ministério, que sonho, né? Ser alguém que de alguma forma, alguém que eu vi, que honra para mim, que sonho realizado. E eu queria falar sobre isso. Deus trouxe essa palavra no meu coração há um tempo atrás. Vamos entrar aqui, Salmo 27:4. É um texto muito forte para mim. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quem está falando isso? Você sabe? Davi. Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Atos 13:22. E eu penso que depois de Jesus, por causa desse texto de Atos, eu gosto de dizer que depois de Jesus, o maior exemplo que nós temos é Davi. Até porque eu penso que Jesus, ele é o modelo que nós queremos alcançar. Efésios 4 diz que Deus estabeleceu, o próprio Jesus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a gente tenha unidade no corpo e alcancemos a maturidade, a estatura de Cristo. Então nós estamos caminhando para alcançar a estatura de Cristo, mas eu ainda não alcancei. Você já alcançou? Jesus viveu uma vida sem pecados. Você já viu essa vida sem pecado? Jesus viveu uma vida inteiramente debaixo da vontade do Pai. Você já viu essa vida inteiramente, sem nenhuma questão que te impeça, te atrapalhe? Eu ainda não. Eu quero chegar lá. Mas eu tenho um monte de desejo, de pensamento, de sentimento. Às vezes tem pecado, às vezes tem coisa. Às vezes eu sou tentado e luto. Na maioria das vezes eu vejo, mas às vezes eu perco. E Jesus foi tentado em tudo e não pecou. É o que eu quero alcançar, mas eu ainda não alcancei. Como o apóstolo Paulo disse, eu prossigo algo, mas ainda não alcancei. Agora Davi foi um homem pecador, foi um homem limitado, cometeu um monte de falha, mas era alguém segundo o coração de Deus. Era alguém do jeito que Deus queria, mesmo cometendo pecados. Eu não estou dizendo que não tenha problema cometer pecados, não me interprete mal, mas eu penso que Davi é um modelo para nós. Esse
Davi através de Samuel: eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Aqui nesse texto, Deus estava confrontando Davi por causa do pecado com Batseba. E que, na minha opinião, foi um pecado mais grave que o pecado que Saul cometeu. Saul, qual foi o pecado de Saul? De uma maneira prática, a gota d'água, na verdade, foi uma sequência de coisas, mas o pecado que fez Deus rejeitar a Saul foi na situação lá, contra os amalequitas, que Samuel dá a direção para ele exterminar os amalequitas, e ele poupa o rei, e poupa o gado, e falou: poupei para oferecer para o Senhor. Aí Samuel vira para ele e fala assim: se você tivesse obedecido, Deus teria feito o seu trono permanecer para sempre. É muito forte, porque Deus chamou Saul, Deus levantou Saul. Se Saul tivesse obedecido o Senhor, talvez Jesus ia ser chamado de filho de Saul, ao invés de filho de Davi. O servo Bartimeu lá ia gritar: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Nem combina, né? Nem soa bem. Mas foi o que Samuel falou para ele. Mas por causa disso, hoje Deus te rejeitou. Deus te rejeitou por causa de um negócio. Assim, numa avaliação natural humana, tá bom. Você vai entender, não é que eu estou dizendo que Deus agiu errado, não. Agora, qual foi o pecado de Davi? Adultério, assassinato, uma concupiscência tão grave. Ele planejou. Ele não foi para a guerra quando devia ter ido. Maquinou um plano na cabeça dele. Trouxe a mulher que ele desejou, que era casada, e mandou a mulher embora. Uns dias depois a mulher chega e fala: estou grávida. Fala: peraí, vamos resolver esse problema. Traz o marido da guerra. Rapaz, você ganhou um prêmio. Você é um soldado valente. Vai passar a noite com a sua esposa. Que coisa linda. Ele ia dormir com a mulher. Pronto, está resolvido o problema. Não ia ter escândalo. Aí o homem é tão bom que ele não consegue ir para casa. Dorme na porta do palácio. E ele fala: como poderia eu, enquanto os meus irmãos estão na guerra, dormir com a minha esposa? Aí Davi faz assim: então faz o seguinte, toma essa carta aqui, ele leva para Joabe, o general lá, mandando colocar na fim da batalha para ele morrer. Davi é responsável pela morte daquele homem. E aí, depois do homem morto, ele vai, consola a viúva. E aí sairia aí como bonzão, né? Poxa, acolheu a viúva do soldado. Que homem maravilhoso. Que pecado grave. Aí aqui, nesse texto aqui de Samuel, Deus usa o profeta Natan e fala com ele: eu teria te dado mais. Eu te dei tudo que você precisava. E se fosse pouco, eu dava mais. E Deus não rejeitou Davi. Porque na situação, e eu penso que se a gente for colocar aí, eu penso que o pecado de Davi foi mais grave que o de Saul. Mas a atitude de Davi foi muito mais honrosa que a de Saul. Porque quando Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, ele falou assim: você errou, você pecou, você não devia ter feito isso. Aí Saul responde assim: tá bom, você tem razão, eu pequei, mas não conta para ninguém não. Me honra diante do povo. E aí quando Davi é confrontado por Natan, Davi fala assim: eu pequei, não sou digno. O que eu preciso fazer? Toda condenação que vier sobre mim é justa. E aí Natan fala: Deus te perdoa. E eu penso que o texto que nós lemos, ele mostra o coração de Davi. Porque Saul amou o poder. Tinha um chamado de Deus. Foi levantado por Deus. Mas ele amou o poder.
perder a autoridade, ele não queria perder o poder. Salomão, que veio depois de Davi, os três primeiros, talvez, principais reis aí, Saul, Davi e Salomão. Saul amou o poder. Salomão amou o propósito, a tarefa. Porque quando Deus fala para Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão fala, me dá sabedoria, e é bonito o contexto, mas ele fala assim, me dá sabedoria, porque é um povo muito grande, para que eu saiba entrar e sair dentro do povo, para que eu tenha resposta para as pessoas. Ele entende que a responsabilidade era muito grande, e a gente vê no desenvolvimento dele, ele ama o propósito. Ele prosperou o reino como Davi não fez. Ele enriqueceu o reino de uma forma tão grande, mas ele fez um monte de coisa que não podia fazer. Estava escrito na lei do povo de Israel que o rei não podia ter muitas mulheres. Ele viu. Estava escrito que o rei do povo de Israel não poderia ter muitos cavalos, para não confiar na força natural. E a Bíblia diz que ele importava cavalos do Egito. Ele não se importou com o que a lei determinava, e ele trouxe crescimento. Ele amou o propósito. Davi, Deus não perguntou para ele, pede uma coisa, mas ele escreveu, uma coisa eu peço, uma coisa é importante para mim, uma coisa eu desejo, uma coisa eu anelo, eu anseio, que eu possa habitar na tua casa. Sabe por que Davi queria habitar na casa do Senhor? Porque lá tem bênção, prosperidade, porque lá tem coisas que ele poderia desfrutar. Não, ele falou, eu quero habitar na sua casa, para contemplar o Senhor. Davi queria estar na casa do Senhor, porque o Senhor estava lá. E eu penso que por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo tão pecador, mesmo sendo tão falho, mesmo sendo tão miserável em alguns momentos, foi um péssimo pai. Os filhos dele se perderam de uma forma tão terrível. Mas Deus fez com que o trono dele se estabelecesse eternamente. Deus falou com Salomão que ia manter parte do reino com Salomão por causa de Davi. Quando a promessa que ele fez para Davi, eu tenho uma aliança com Davi. É muito forte. O que Davi tinha? Fala comigo, Davi tinha céus abertos. Como que eu consigo esse negócio? Fala com seu amigo, como que eu consigo esse negócio? Porque se eu tenho céus abertos, não existe nada que possa me impedir de avançar, seja na área que for. Davi teve um ministério próximo, você acha? Sim ou não? Davi teve uma vida profissional próxima, sim ou não? Apesar das falhas dele como pai, você acha que Davi teve uma vida familiar próspera? Teve falhas, teve dificuldades, mas o filho dele reinou e foi mais próspero do que ele. Ele se perdeu em algumas coisas, como qualquer um de nós. Quem não tem falha, quem não é? Mas ele viveu prosperidade em tudo. Por quê? Porque ele tinha céus abertos. O que eu tenho que fazer para ter céus abertos? Essa é a palavra. Primeira coisa, já está aí, nós já falamos no Salmo 27. Ame a presença do Senhor. Fala para o seu vizinho, ame a presença do Senhor. Vamos ler de novo aí, Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Preste atenção, antes das vitórias, antes das conquistas, antes das bênçãos, Davi buscava a presença do Senhor. E a gente precisa voltar a falar disso, porque a gente fala sobre prosperidade, a gente fala sobre crescimento, a gente fala sobre abundância, a gente fala sobre um casamento abençoado, uma família feliz.
a gente fala sobre o ministério frutífero, a gente fala de discipulado, a gente fala de GCs, e a gente busca isso, não está errado. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a sua vida. É a estratégia que o próprio Jesus usou para atrair pessoas para Ele. Quem tem sede, vem a mim e beba. A solução para os problemas nos atrai para Jesus. E a verdade é que a maioria de nós veio para Jesus por causa de uma situação de problema para resolver, sim ou não? A maioria. Mas a gente precisa entender que a solução dos nossos problemas não é o propósito de Deus na nossa vida. A solução dos problemas é processo, é parte da obra, mas não é o objetivo. O propósito de Deus é fazer de você um canal de solução de problemas. Não é resolver os seus problemas. E muitas vezes Deus permite problemas, e algumas vezes Deus te coloca em problemas, porque o objetivo não é que você viva uma vida sem problemas. Muito embora nos céus abertos, a gente vai ter solução para cada um deles. A gente, se o mar não abrir, você vai andar por cima das águas. Agora a gente tem que entender que mais importante do que tudo isso é a presença de Deus. Só uma coisa eu não posso viver sem, é a presença de Deus. Me lembro de um amigo próximo, que ele foi, alguns anos atrás, em missões para uma outra nação. E ele tinha uma namorada, a gente cresceu junto na igreja, foi adolescente junto. Ele namorava essa moça, e ele, para ir para missões, ele terminou com ela. Ele falou assim: ó, eu não sei, não sei como é que vai ser, não quero te prender. E terminou com ela, e foi embora para missões. Passou alguns meses, a moça foi atrás dele. Comprou passagem, foi para o país que ele estava lá, aí eles reataram e casaram nesse país. Passou uns anos, um amigo, um dia a gente conversando, brincando, falei: rapaz, pô, o que seria de você se eu não tivesse ido atrás? Aí ele falou: que tom de brincadeira? E ele me respondeu, ele é muito direto, tipo assim: eu casava com outra. Nossa, ele falou: não entende mal não, eu amo a minha esposa, eu sou grato a Deus pela vida dela, mas eu só não vivo sem Deus. Todas as outras coisas, ainda que muito importantes, são substituíveis. Claro que ele não vai largar a esposa hoje, está dizendo que não, que o fato, se ela não tivesse ido, ia ser de outra forma, mas ele estava buscando fazer o que Deus queria. E como que me ensinou isso? Eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas, mas eu preciso amar a Deus acima de tudo. A presença de Deus acima de tudo. O tempo que a gente teve na Espanha foi um processo muito precioso para nós de priorizar e de ensinar as nossas filhas a priorizar e a valorizar a presença de Deus. E vale a pena, porque lembra da pegadinha? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Claro que eu não posso fazer já pensando no meu desejo, senão eu não estou deleitando Ele. Está entendendo? Não, peraí, deixa eu pôr o meu prazer. Ó, Senhor, estou pondo o meu prazer aqui, ó. É o jet ski lá, hein? Claro que não é dessa forma, eu nem esperava. Mas a gente teve algumas experiências tão profundas na Espanha. Me lembro que a Larissa, quando nós fomos, ela tinha 6 anos de idade. Ela vai fazer em março, vai 17. Tempo voa, né? E ela chorava, de vez em quando ela tinha crise de choro, crise de ansiedade. Ela chorava e dizia: pai, vamos embora para casa, o que a gente está fazendo aqui? Detesta esse país, detesta esse lugar. No começo das primeiras semanas, o primeiro dia de aula dela na Espanha, ela foi tão animada para a escola e voltou chorando. Falou: pai, eu não entendo ninguém me entende. Aí no segundo dia, eu tive que levar ela arrastada para a escola, e a professora puxando ela, e ela gritando: não, pai, socorro, pai! E eu estou para a escola arrastada. Eu fui para casa chorando. E chega a dizer: o que eu estou fazendo aqui, gente? E foi um processo, os primeiros meses foram muito difíceis. E ela, nesse processo, de vez em quando ela chorava. E
dizia para ela, filha, e com muito cuidado, porque disse, não, mas a gente está aqui porque Deus mandou. Ela fica com raiva de Deus. Acabei com uma criança de 6, 7 anos. Filha, nós estamos aqui obedecendo ao Senhor. Deus é bom, filho. Vai valer a pena, Deus está no controle. E começamos a orar para Deus mandar. Isso é. Porque quando nós fomos, ela era neta do bispo Zé, continua, né? Mas assim, ela era da igreja, neta do bispo da igreja, e era filha do tio Chicão. Eu era pastor da rede de crianças, um culto com 200 crianças. E chegamos lá, não tinha criança nenhuma. Eu não tinha amigos. A gente começou a orar, pedir para Deus, para que Deus levantasse amiguinhos para ela. E aí chegaram famílias com crianças, na escola as coisas começaram a encaixar, e as coisas foram encaixando. E aí eu me lembro uma primeira experiência que eu lembro da Larissa com Deus. A gente assistiu junto aquele filme Deus Não Está Morto, o primeiro filme, Deus Não Está Morto. E no final do filme, a Larissa virou para a gente e falou assim, pai, eu entendi. Entendeu o quê, filho? Eu entendi porque nós estamos aqui na Espanha. Por quê? Porque Deus não está morto. E as pessoas precisam saber disso. Ela falou assim, e durante o filme, pai, eu senti uma dor assim no meu coração, uma vontade de falar aquele negócio que vocês falam quando vocês estão orando. Ela foi batizada do Espírito Santo. E um detalhe assim, a gente antes de vir embora, vou dar um outro detalhe natural, material, de sonho realizado, sonho material. A gente, no último ano, que a gente estava lá e não sabia que era o último ano, os 3 anos que nós ficamos na Espanha, nós não fomos na praia na Espanha. Naquele último ano, terceiro ano, a gente estava programado uma viagem para a praia. No verão lá no meio do ano, né? Junho, julho e agosto. Eu não lembro qual mês exatamente, mas estava programada a viagem. E eu surgiu a necessidade e a oportunidade de mudar de local da igreja. E aí eu aluguei um novo local que a gente precisava fazer uma reforma. E foi justamente no verão e eu peguei na obra lá, na reforma, e cancelamos a viagem para a praia. E ficamos os 3 meses, lá é 3 meses de verão e 3 meses de férias escolar. E não viajando para lugar nenhum, porque os 3 meses eu ia pegar 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite, praticamente, quase todos os dias. E a Larissa ficou muito mal aqui. Não vou fazer nada. E ela disse, filha, vai valer a pena. Vale a pena. Nós estamos fazendo para Deus, meu pai está fazendo para Deus. Não é que ele não quer passear com a gente, mas é para Deus. E aí, mais ou menos outubro, naquele ano, a gente veio embora em janeiro do ano seguinte, mas em outubro, uma pessoa me ligou e disse, Deus mandou dar um presente para vocês. Eu quero dar uma viagem. Para onde vocês querem ir? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi a Disney. Lá na França tem Disney, né? E a pessoa me deu uma oferta de 1.500 euros. E nós fizemos um passeio para a Disney. Por que eu estou falando isso? Porque se eu entendo, se eu aprendo a valorizar a presença, e não é por causa, a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente busca a Deus, mas por causa da gente, pelo que eu vou sentir, pelo que eu quero. E às vezes eu tenho muito tempo com Deus, e eu oro muitas horas, mas é me dá. Eu preciso aprender a valorizar a presença e a responder ao que Ele quer. Porque valorizar a presença de alguém é eu querer estar com essa pessoa, é eu querer que essa pessoa esteja à vontade comigo também, é eu querer de alguma forma agradar essa pessoa. Valorizar a pessoa de alguém, a presença de alguém, é quando eu quero fazer coisas que agradem essa pessoa, que agradam essa pessoa. E eu penso que valorizar, amar a presença, é exatamente isso. Eu não quero perder a pessoa, não o que ela possa me dar, o que
que você está muito animado aí e tal, se continuar desse jeito, nós vamos terminar. Né? E eu falei, não, eu não quero terminar, não posso perder, a mulher é Deus para mim. E aí nós fizemos uma coisa, ela fez um ofício de namoro, um documento de tudo que ela não gostava que eu fazia, que eu fizesse, e a gente, ela organizou, leia aí se você quiser pôr alguma coisa também que você quer que eu faça. Ela fez eu assinar o documento, se for para continuar a namorar, é desse jeito. Fica a dica aí, meninas. E eu falei, eu não posso perder, olha. E eu penso que é mais ou menos esse o sentimento que Davi tinha em relação a Deus. Eu penso que Abraão entendeu isso. Eu não posso perder a presença. Você conhece a história de Abraão? Conhece, claro. Mas Abraão sai da sua casa e ele vai em direção a um lugar que ele não sabia, mas em direção a um relacionamento com Deus, e um Deus que ele nem conhecia direito. Ele começa a caminhada dele, e o relacionamento com Deus de Abraão, ele vai crescendo, ele vai aprendendo a ouvir Deus. Aí chega um momento que ele fala e Deus responde. Deus fala, grande vai ser a sua descendência. E até ali, Abraão não tinha falado nada com Deus. Deus falava, sai, ele saiu. Deus falava, ele respondia. Aí tem um momento que Deus fala, grande vai ser a sua descendência. Aí a Bíblia registra que Abraão fala, mas que descendência? O meu herdeiro é meu servo Eliezer. Aí Deus fala, não, Abraão, eu vou te dar um herdeiro. Aí eles começam a dialogar, que relacionamento legal. Só que aí tem um negócio. Ele faz um negócio, toma uma decisão fora da vontade de Deus. Capítulo 16, no finalzinho, capítulo 16, o último versículo, diz que Abraão tinha 86 anos quando ele gerou Ismael. No 17:1 está escrito, quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e disse, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Que duro deve ter sido. No deserto, 13 anos sem ouvir Deus. Depois de 13 anos, Deus aparece e fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí ele estabelece ali no capítulo 17 de Gênesis, os termos da aliança, a minha parte é essa, a sua parte é essa, eu vou fazer isso, eu quero que você faça isso, tal. Aí, mais na frente um pouquinho, ele tem Isaac, o filho da promessa, o filho da bênção. Aí Deus fala, mata. O que Abraão fez? Não posso perder a presença. Não posso perder de novo. Eu amo meu filho, a promessa que Deus me deu, mas eu não posso amar a promessa mais do que aquele que a fez. Eu amo meu ministério, mas eu não posso amar o meu ministério mais do que aquele que me estabeleceu. Eu amo a minha igreja, mas eu não posso amar a igreja mais do que aquele que me colocou na frente dela. Eu amo a minha família, mas eu não posso amar a minha família, ainda que as minhas decisões no Senhor, elas possam trazer algum sofrimento na minha família, eu não posso abrir mão de fazer a vontade de Deus, está entendendo? Nós ficamos 3 anos na Espanha, muito difícil primeiro, o segundo ano o negócio começou a avançar, e aí quando a gente estava já com um lugar organizado, e um grupo de pessoas legal, estabelecendo liderança, e fizemos um tempo maneiro, com ar-condicionado central, e aquecedor também, que não é muito frio, e tal, tá pronto agora. Aí Deus mandou a gente voltar. Agora? Eu fui falando com alguns irmãos que a gente ia vir embora, já estava definido. E aí um dos irmãos falou assim, o senhor é maluco? O senhor é doido? O senhor quebrou pedra nesse lugar, cavou o buraco, agora está tudo pronto, você vai embora? Eu disse, mas não é meu, não é para mim. Eu tenho que obedecer, o Senhor falou de algumas formas. A presença. Ame a presença. Ame a presença. Fala com o seu vizinho, ame a presença. Moisés entendeu. Moisés disse, não me faça subir desse lugar se o Senhor não for comigo. Deus falou com Moisés, eu vou dar a vitória, eu vou vencer os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, eu vou mandar um anjo, você vai alcançar tudo que eu prometi, mas eu não vou junto. E aí Moisés falou, se o Senhor não for, eu também não vou.
não me faça sair desse lugar, a tua presença. Pedro, embora começou a seguir Jesus, pelo mesmo motivo que eu e você talvez, por questões materiais, naturais, Jesus resolve o problema financeiro de Pedro, trabalhando com muito esforço sem resultado. Aí Jesus libera a palavra e ele pesca o negócio que o barco quase afunda. Aí Jesus fala, vem e segue que eu vou te fazer pescador de homens. Tenho certeza que Pedro entendeu o que era pescador de homens. Só que eu quero aprender esse negócio, vou pescar desse jeito, eu quero aprender o segredo, vou ficar rico. Só que lá na frente, Pedro entende e ele fala, a quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida. A presença. O que Ele vai fazer, o que Ele vai me dar, não é tão importante. O que importa é se Ele vai estar comigo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na Bíblia judaica, esse texto diz assim, Adonai é meu pastor, eu não preciso de nada. Não é que Ele vai me dar o que eu preciso. É que se eu o tenho como pastor, eu já tenho tudo. Ame a presença. Fala, ame a presença. Segunda coisa que eu vejo na vida de Davi, que o fez ter céus abertos. Lute as tuas guerras. Fala para os seus vizinhos, lute as tuas guerras. 1 Samuel 17, se você é rápido, abre comigo aí. 1 Samuel 17, 34, diz assim, Davi respondeu, este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus. Quero te fazer uma pergunta. Quais são as suas guerras? Sua vida é difícil? Eu penso que a vida de Davi não foi fácil. Provavelmente ele era fruto de um relacionamento extraconjugal. Alguns interpretam assim. Ele escreve, em pecado me concebeu a minha mãe. E o contexto da história parece que ele era desprezado pelos irmãos, pelo próprio pai. O dia que Samuel chega na casa de Jessé, marca uma reunião com Jessé e fala, Jessé, junta os seus filhos aí que eu vou aí para ungir o próximo rei. Davi não foi chamado para sentar na mesa. Eu penso que não foi fácil. Teve que começar a trabalhar cedo. 16 anos mais ou menos. Ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Mas enfrentava tudo com coragem e força, confiando no Senhor. Tem até, não sei se você chegou a ver, no Prime Video tem uma série, Casa de Davi. E é legal que mostra que a mãe ensinou ele a tocar, a adorar. A mãe era meio desprezada também, parece, lá dá a entender nessa série, é muito legal. O entendimento que o autor colocou ali, né, que foi quem gerou esse coração dele, foi a mãe. Né? Mas a questão aqui é que ele enfrentava as guerras. E a gente vive em uma geração que a gente tem a tendência de dar desculpa, ou de pôr a culpa em alguma coisa ou em alguém. Sabe? Eu gosto de pensar o seguinte, talvez a sua infância não foi fácil, talvez a sua vida não foi fácil, pode ser que você foi abandonado, desprezado, abusado, pode ser que aconteceu coisas tão ruins e tão difíceis com você, mas eu gosto de pensar o seguinte, se alguém te feriu, ou te magoou, ou de alguma forma causou um trauma, essa pessoa que causou o trauma é responsável por ter causado esse trauma. Agora, se você está em Cristo e não resolveu esse trauma, a responsabilidade é sua, porque Jesus levou sobre si as dores. E se eu estou em Cristo e continuo com dores,
Eu já sou responsável por isso. Está entendendo? A gente precisa entender esse negócio. Jesus, Ele é poderoso para me sarar e para me dar vitória sobre qualquer dificuldade que eu tenha tido, ou que eu tenha, ou que eu venha a ter. E aí eu preciso entender que não é na minha natureza, não é na força do meu braço, não é na minha capacidade, mas nele eu posso vencer qualquer coisa. Quais são as suas guerras? Para de dar desculpas, para de dar mimimi, para de colocar desculpas e de dizer que as coisas não são fáceis. Não é fácil para ninguém. Davi confiava no Senhor. Eu penso que ele, diante do urso e do leão, você acha que ele teve medo? Eu penso que teve. Mas ele tinha que enfrentar. E ele, diante de Saul, para enfrentar Golias, ele fala isso: eu enfrentei o urso e o leão, e Deus me deu vitória. Ele sabia que que não tinha condição física de vencer o leão. Como ele matou o leão, não sei. Ele fala que perseguia, agarrava, golpeava, mas não sei qual foi a estratégia que ele usou para matar lá. Mas Deus deu vitória para ele. Quando ele chega diante de Golias, ele tenta intimidar, ele fala: tá pensando que eu sou um cachorro, moleque? Você vem contra mim com um pau e pega, eu vou te arrebentar, vou te rasgar no meio, vou dar o seu corpo para as aves do céu, para as bestas do campo. E o que Davi fala? Você lembra? Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é quem vai te entregar nas minhas mãos. E é até legal, né? Porque a Bíblia fala que ele lança a pedra bate na testa e Golias cai de frente para o chão, de cara no chão. Não tem lógica, né? Porque se a pedra bateu na testa, a tendência é cair para trás. Eu vejo que na hora que a pedra bateu na testa, o anjo deu um tapa nas costas dele assim e jogou ele no chão de frente. Aí Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça, né? Na verdade, o que matou o Golias não foi a pedra, foi a espada do próprio Golias. Lute suas guerras. Lute contra você mesmo. Existe uma natureza de pecado em você. Existe. Vença. Se você é dominado pelo pecado, não é que você não é filho de Deus. Embora João registre na sua carta que aquele que nasce de Deus não vive pecando, mas a Bíblia diz também em Gálatas 4 que o herdeiro, enquanto é menor de idade, ele não é diferente de escravo. Talvez, se você ainda é dominado por algum pecado, em alguma área da sua vida, não é que você é filho de Deus, é que você ainda é filhote. Você ainda não cresceu, você ainda não amadureceu. E se você é pequeno, você tem que aproximar de quem é grande. Você não pode enfrentar inimigos que são maiores que você sozinho, entende? Por isso que é melhor ser dois do que um. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de filhos, que não vai ser envergonhado diante do seu adversário. Por isso que você precisa estar rodeado de pessoas que vão te ajudar a vencer. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu não consigo resistir porque é mais forte que eu. Já falou isso em alguma ocasião, em alguma situação. É mais forte que eu. Deixa eu te dar quer um exemplo? Deixa eu ver aqui. Tem um adolescente aqui. Aqui, ó. Você de blusa branca aí. Vem cá, ajuda aqui. Corre aqui. Como é que é o nome? Mateus. Vem cá, Mateus. Corre aqui. Mateus está aqui. Mateus é o crente. Líder aqui. Vem cá, Deus. Fica aqui, Mateus. Primeira coisa. Você tem quantos anos, Mateus? 12 anos. Você tem quantos anos? Você fala quantos anos? Quem tem mais músculos? O Mateus ou o Bispo Marcos? Quem? Não. Os dois têm a mesma quantidade de músculo. Só que
Fica aqui, Mateus. Vem cá aqui. Vem cá. Vem cá, fica por trás aqui, ó. Junta aqui os três aqui. Vem cá. Agora vai, Cristo Marcos, empurra ele. Não passa mais tapetinho, não. Vai lá. Empurra. Existe? E agora não consegue. Por quê? Porque agora tem um sistema organizado aqui que está dando força para Mateus. Que vai ajudá-lo a resistir, que vai ajudá-lo a vencer essas guerras, porque não está sozinho. A guerra que você não consegue resistir sozinho, Deus sempre vai pôr alguém para te ajudar a resistir. Você vai ser uma não tem desculpas. Não tem desculpas. A Bíblia diz que é para a gente confessar as nossas culpas para sarar. Tem alguma área que você não consegue vencer? Procura alguém, abre o seu coração. Me ajuda em oração, pastor. Me ajuda em oração, bispo. Eu preciso vencer essa área. Eu creio que Deus me chamou, mas existem áreas que eu preciso crescer, amadurecer. Deixa alguém te moldar, deixa alguém te instruir, deixa alguém te ensinar, deixa alguém te fazer crescer. Lute contra você mesmo. Separe tempo com Deus todos os dias. Esse é o segredo para se fortalecer no Senhor. Não sei se você sabe, mas há 2 anos eu tive um problema de hernia de disco muito grave. Fiquei 20 dias de cama, me levantando com muita dificuldade para ir no banheiro, apenas. E foi muito dolorido. E aí depois de 20 dias de cama, me indicaram um profissional. A gente orou. Eu penso que Deus agiu através de uma pessoa que levantou. Não foi uma cura milagrosa, embora eu acredite e creia que Deus cure de maneira milagrosa, mas eu penso que Deus queria me ensinar algo. Porque me indicaram um fisioterapeuta muito bom, e eu fui lá para fazer uma avaliação com ele. Ele viu meu exame de imagem, falou: realmente é uma hérnia extrusa, o negócio é sério. Me mostrou, me explicou. Ele falou assim: mas tem jeito. Mas são 3 coisas. Primeiro, você tem que acreditar no processo. Você tem que acreditar no que eu vou te falar. Você tem que fazer o que eu vou te falar. Segunda coisa, você tem que ter paciência no processo. Não vai ser rápido. E não vai ser fácil, vai doer. Terceira coisa, depois que você alcançar o objetivo, você tem que permanecer no processo. Você não pode nunca mais parar com a atividade física na sua vida. Foi o que esse médico me falou. E tem 2 anos que eu estou focado num processo de reeducação alimentar, hormonal, alimentação. Aí eu comecei a atender como nutricionista e pôr em ordem a minha alimentação. Fui numa endócrino e aí vi a questão hormonal, a questão de vitaminas e exercício físico. E tenho crescido, tenho me fortalecido, tenho desenvolvido em algumas áreas. E eu penso que esse é o mesmo princípio para questões emocionais. Se é muito frágil emocionalmente, você precisa de exercitar as suas questões emocionais. Espiritualmente, também é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Se você tem fraqueza em alguma área, você precisa começar. A primeira coisa é começar, ainda que devagar. Eu fiquei alguns meses só com elástico, tipo pilates, lá na fisioterapia do cara, porque eu tinha dor, eu não conseguia. E hoje eu pego carga, eu pego peso, eu posto de vez em quando lá, tem gente que critica, mas eu penso que de alguma forma a gente está inspirando pessoas. Não sei se me acompanha lá. Eu fiz levantamento dela com 170 quilos. E é um exercício que força demais a lombar, e estou pegando força, porque eu quero superar e quero vencer essa limitação física. Agora espiritualmente também. Eu vou todo dia para a academia. Eu tenho que ter tempo com Deus todo dia. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que focar todo dia. Aí alguém fala assim, mas eu não consigo. Falando de academia, alguém falou comigo esses dias assim: eu não consigo gostar de academia. Talvez é o seu caso. Eu não estou pregando academia, não. É o exemplo para você entender que espiritualmente também esse é o processo. Mas o cara falou assim: eu não consigo gostar de academia. E a gente tomando café sem açúcar. Eu tomando na minha célula lá. E aí ele falou assim:
gostava do café sem açúcar. E foi um processo para você gostar. Você decidiu tomar e foi forçando, até que hoje você gosta. É verdade. No meu caso eu tinha um motivo. Eu não queria ficar doente. Eu queria ter energia. Naquele ano era janeiro, há 2 anos atrás, né? Foi em janeiro que eu tive a crise. Em maio, a Larissa ia fazer 15 anos. E ela queria dançar valsa que eu girasse ela no alto assim, e em janeiro eu estava de cama com a hernia de disco. Eu tive um propósito, não, eu vou dançar valsa por isso. E fiz, dancei valsa, girei ela no alto, filmei o vídeo, mandei de fisioterapeuta, obrigado. Você foi o canal de Deus da minha vida. Tem que ter um motivo. Agora, para as coisas de Deus, tem que ter um motivo. Você não consigo ler a Bíblia, né? Você já deu a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão não, mas eu penso que um líder que nunca deu a Bíblia toda tem alguma coisa errada. Mas não consegue, para de dar desculpa, rapaz. Separa lá. Se você lê 3 capítulos e meio por dia, arredonda para 4. 4 capítulos da Bíblia por dia. 4 capítulos. Em um ano você lê a Bíblia toda. Eu não consigo estudar, orar, muito tempo. Começa, separa pelo menos 20 minutos, pelo menos. E você vai aumentando a carga. Começa com pouco e vai aumentando a carga. Está entendendo? Lute contra você mesmo. Vença as suas limitações. Vença as coisas que te impedem de avançar. Você é responsável por isso. Glória a Deus. Lute contra o sistema do mundo. Eu não sei se você entende quando a gente fala isso, lutar contra o sistema. Não, então eu vou para a política, vou lutar contra o sistema. Não. Qual é o sistema do mundo? O mundo é egoísta e pensa em si mesmo. Tem gente que busca a Deus, mas conforme o mundo. Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do seu entendimento. Pedro seguiu a Jesus conforme o mundo. Por quê? Ele queria a solução para os seus problemas. Quem não quer a solução para os problemas? Mas na caminhada, a mente dele foi transformada. Até que ele disse, a quem iremos? Só o Senhor me pode vida eterna. Eu entendo que não é por causa de mim, é por causa do Senhor. E aí vencer o sistema do mundo é vencer esse sistema egoísta, que pensa em si, que não ama o próximo de fato, que não considera os outros superiores a si mesmo. Jesus nos ensina e viveu fora desse sistema mundano. Lute contra o reino das trevas. Existe uma batalha espiritual e você tem que lutar. Ainda que existam coisas naturais que você precisa fazer, mas se você não lutar no mundo espiritual, as coisas não rompem, não avançam. Não avançam. Nós vamos entrar essa semana agora no período de jejum. Seja dedicado nisso e entenda que existe uma ação espiritual que a gente precisa ter sensibilidade para perceber o que Deus quer fazer e nos mover de acordo com isso. Alguns momentos da minha vida a gente teve a oportunidade de enfrentar de forma espiritual algumas situações. Essa situação mesmo que eu falei que nós mudamos a situação, a igreja lá, eu precisava sair do lugar que eu estava e a gente precisava ir para um outro lugar, e aí eu arrumei um lugar, só que ia ter que fazer obra, era um lugar, um galpão grande, mas não tinha nada, só que a gente não tinha dinheiro. E eu sabia que era o momento que precisava. E o que nós fizemos? Eu e a Cláudia levamos as meninas para a casa de uma irmã lá, que a gente tinha confiança, deixamos lá e ficamos 3 dias em casa, em jejum e oração. Foi a primeira vez que eu fiz um jejum mais extenso, assim, 3 dias. Deixamos as meninas para que a gente ficasse mais despreocupado. 3 dias em jejum e oração, porque eu precisava de forma espiritual. Porque às vezes a gente pensa que lutar no mundo espiritual é repreender os demônios, mas muitas vezes também é aquietar a minha carne, aquietar a minha alma para eu ouvir o que Deus tem. E aí depois desses 3 dias, entrou uma notificação no meu celular de um crédito pré-aprovado de até 30 mil euros. O banco que eu tinha conta, um imigrante, estava lá 1 ano e meio, 2 anos. Eu podia pegar os 30 mil euros e ir embora, nunca mais voltar na Espanha. Não tinha garantia nenhuma para o banco me dar um crédito de 30 mil euros. Foi um milagre, foi uma ação de Deus. Peguei o dinheiro, fiz o empréstimo, fiz a obra toda. E aí
Fala comigo. Ame a presença do Senhor e lute as suas guerras. A última coisa, para você ter céus abertos, receba a unção. 1 Samuel 16. Se você está acompanhando aí, abra comigo, nós já estamos terminando. 1 Samuel 16, 12. Diz assim: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Unção é poder de Deus para um fim específico. Davi foi ungido para reinar sobre Israel. Daquele dia está escrito: o Espírito do Senhor se apossou. Nós falamos de lutar as guerras que Davi venceu no Senhor, o leão, o urso e depois o Golias, da mesma forma. Eu tenho para mim que Davi enfrentou o leão e o urso depois desse dia. Não existe um texto que eu possa afirmar isso de forma clara, mas não existe um texto que me mostre que não foi. Eu penso mesmo. Porque como que a gente sabe que Davi enfrentou o urso e o leão? Porque ele falou para Saul, no dia que ele foi enfrentar Golias. E ele falou para Saul depois da unção. Para mim, eu penso que Davi enfrentou o urso e o leão depois que ele recebeu a unção. Ele venceu Golias depois da unção. Ele avançou, a unção fez que Davi, com que as coisas fluíssem de uma outra forma na vida de Davi. A unção de Deus é poder de Deus para que eu possa me mover na terra. E a unção vem de Deus através de alguém. Como que eu recebo a unção? Eu penso que primeiro eu tenho que reconhecer a autoridade de alguém. A unção, ela é transmitida. O próprio Jesus, para receber a unção, ele era o Messias, ele era o ungido, ele era o Filho de Deus, o Cristo, mas ele precisou reconhecer a autoridade de João Batista para que Deus viesse sobre ele. No batismo, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. Ali foi unção, Jesus recebeu unção. Dali para frente foi onde ele começou o ministério. Dali ele foi conduzido ao deserto e venceu a tentação. Depois do deserto, ele subiu no monte para orar e Deus mostrou que ele era para discipular. Aí ele vai na festa do casamento, o negócio dá ruim lá, e aí ele tem condição de trazer solução para o lugar que ele está, porque ele tinha unção. E mesmo um pouco inseguro, talvez, mesmo sem saber muito o que ia acontecer, a mãe vira: Jesus, dá um jeito, aqui tem eu, não tive mulher, não chegou minha hora ainda não. Mas ele tinha unção, ele percebe o momento, e aí é onde ele começa a curar pessoas, e aí é onde ele começa a falar de uma forma. Jesus, a Bíblia diz, registra que as pessoas diziam que ele falava como quem tinha autoridade, a unção da autoridade. E eu penso que com Davi também foi desse jeito. Unção. Eu preciso reconhecer a autoridade de alguém. Não tem como receber unção sem estar debaixo de autoridade. A unção vem sobre a cabeça, desce pela barba, e ainda que, nós vamos orar aqui, eu vou ungir você em nome de Jesus. Mas aqui é um ato profético de ministrar a unção. Mas a unção, na verdade, você recebe através de estar debaixo de uma autoridade. E ainda que seja uma criança, ainda que seja alguém naturalmente inferior a você, Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Põe um menino para liderar alguém que tem muito mais experiência. Deus põe alguém que não tem filho. Eu não tinha filho, eu assumi a rede criança. E o bispo falou assim: filho, estuda, você vai ter que ter resposta. Eu não tinha filhos.
Com 19 anos nós começamos na ETM lá, e as pessoas diziam assim, a criança liderando criança. Ah, nós pegamos criança liderando criança. Na ETM as pessoas me falam, eu queria falar com o responsável aqui. Ele pode falar, não, eu quero falar com o líder responsável. Eu disse, sou eu. Você? Mas Deus faz essas coisas. E eu também já fui liderado por pessoas que às vezes acontece isso. A gente acha, não, mas ser liderado pelo Marcos, quem não quer? O cara com essa envergadura aí, ministerial. Tá? Aí às vezes você vai ser colocado para ser discipulado por alguém que às vezes fala até errado. Reconhece a autoridade estabelecida. Isso faz aumentar a sua unção. Esteja debaixo da autoridade. Esteja disposto a fazer o que é preciso ser feito. E primeiramente, sabe por que Davi? Pensa que Deus escolheu Davi. Tem uns negócios dentro da unção que às vezes não tem muita explicação. Embora eu pense que Deus escolheu Davi por causa do coração que ele tinha, nós estamos falando aqui desse coração. Eu posso trabalhar no meu coração para que Deus age em mim, para que Deus me encontre e me escolha. Eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso buscar. No Novo Testamento a Bíblia fala que é para a gente buscar com zelo os melhores dons. Então eu posso clamar, eu posso pedir para Deus uma unção específica para alguma área, mas o processo normal é eu entrar debaixo da autoridade de alguém que tem essa unção. E hoje aqui de maneira específica nós estamos falando sobre unção pastoral. Estamos falando para a líder de GC, para a líder de célula. E eu quero compartilhar com você aqui uma unção para que você possa viver os propósitos de Deus na sua vida. Para que o seu ministério prospere, que você priorize, valorize, acima de tudo, as coisas que Deus quer que você faça. Mas você vai prosperar também nas áreas da sua vida, é um crescimento em todas as áreas. Deus quer te prosperar financeiramente, Deus quer prosperar a sua saúde, no seu casamento, na sua família. E eu penso que a unção é algo que nos faz avançar nisso. Nós vamos orar. Mas é muito importante que você entenda isso. Ainda que nós vamos orar e ministrar unção, mas entra debaixo. Não propriamente da oração aqui, mas entra debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Reconheça, não queira, não busque atalhos. Às vezes a gente quer, almeja, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja, mas não busque atalhos. Existem processos que Deus vai te colocar para que a unção que você recebeu possa desenvolver. Davi recebeu a unção. Naquele dia, Samuel derrama o óleo na cabeça dele. E aí a gente leu aqui que acabou ali, Samuel voltou para Ramá. E Davi? Voltou para o campo, para as poucas ovelhinhas. Deus te chamou, Deus te levantou. Vamos orar por você aqui é um congresso de vida de célula. Amanhã você vai voltar para sua casa. E essa semana você volta para sua célula. Talvez as poucas ovelhinhas que você cuida lá. Mas já vai ser diferente. Deus vai te dando a oportunidade de crescer e vai ser diferente. E você vai percebendo as oportunidades que Deus vai te dar. Você vai crescendo na unção que Deus te deu. Fique de pé. Vamos orar.